Bom dia, paz do Senhor, amém? Deus, hoje, quando eu acordei, Ele me deu essa palavra aqui. Está em Jó 5, versículo 6. Jó, capítulo 5, versículo 18, que está escrito assim: porque Ele faz a chaga e Ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Ou seja, Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo a fecha. Calma, fique em paz, que nosso Deus é Deus de amor. Essa palavra é de amor. Não parece, mas é de amor. E eu pensei assim, ai meu Deus, vou dar bom dia com essa palavra para as pessoas. E ao ler o capítulo todo, aí eu peguei a Bíblia, né? E fui procurar a palavra. E eu mandei de bom dia, Jó capítulo 5, versículo 8, que está escrito assim: mas quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele dirigiria a minha fala. Amém? Quando eu falei, ai Deus, eu mando essa palavra dura logo pela manhã, né? Todos nós gostamos de receber palavras boas vindo da parte de Deus, mas hoje eu entendo que muitas vezes nós estamos indo em direção errada, porque Deus me deu essa palavra e quando eu fui orar, Deus veio me falando que é uma palavra boa, não é uma palavra ruim, porque bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamento de paz e não de mal. Ou seja, o pensamento de Deus é de nos guiar. E enquanto eu orava, Deus me trouxe uma palavra que Ele me deu há muitos anos atrás, né? Quando eu ainda era membro, e Deus me deu e eu preguei nela. E eu fiquei muito admirada, porque eu já tinha lido a passagem diversas vezes. Depois disso, mas nunca tinha visto. Mas depois disso, depois de eu ter pregado, eu já escutei muitos pregadores pregando e eu vi Deus confirmando, né? Mas eu não tinha visto e Deus me mostrou na Bíblia, que está em Êxodo, capítulo 13, versículo 17. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e se torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados, né? E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamento juramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim se partiram de Sicote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Ou seja, uma palavra boa. Deus me deu essa palavra, irmãos, e eu fiquei meio coisa, que na época, meio assim, admirada, que a palavra fala que Deus não os guiou pelo caminho da terra dos filisteus, era um caminho mais perto, né? A palavra fala aqui que José, né, já velhos, adiantado de dia, ele fala, em tempos de paz, ele fala para o seu povo, olha, Deus vai tirar vocês aqui do Egito. E quando Deus vier cumprir essa promessa, peguem os meus ossos e levem com vocês para a nova terra. Ou seja, Deus mostrou em visão a José que tiraria o povo do Egito, né? E ele falou, levem os meus ossos daqui. Nem os ossos do José. José não queria nem que os ossos dele ficassem enterrados num lugar que não era a terra prometida do Senhor. Nem depois de morto eu quero o meu corpo
num lugar que não é a terra do Senhor. E a palavra fala que Deus guiou não pelo caminho dos filisteus, que era um caminho bem mais perto, mas ele fez o povo rodear pelo Mar Vermelho, ou seja, um caminho mais distante. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus conhecia o coração do homem. Deus sabia que o povo, ao ver os filisteus, temeriam, ficariam com medo e pensariam: vamos voltar para o Egito. Ou seja, a palavra que Deus me deu hoje é que parece que o caminho está difícil, parece que a ferida não vai fechar, parece, Senhor, que está doendo. Como está doendo, Senhor? Será que Deus está nesse negócio? Sim, Deus está. A palavra fala que durante o dia tinha uma nuvem e a nuvem os guiava. A nuvem fazia sombra no meio do deserto. O povo estava indo por um caminho mais difícil, porque Deus conhecia o coração do homem e Deus não queria que eles pensassem em voltar para o Egito. Nós somos muito limitados, nosso entendimento é muito limitado. Nós muitas vezes deixamos a soberba entrar no nosso coração e não queremos mais ouvir ninguém. Achamos que ouvimos a voz de Deus. Há um grande perigo em ouvir a voz do meu coração e achar que é a voz de Deus. Há um grande perigo em ouvir a voz do inimigo e achar que é a voz de Deus. Há um grande perigo. Então eu preciso estar com meus ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Talvez Deus não esteja falando no meu ouvido. Talvez Deus esteja usando alguém para falar comigo. E a palavra de hoje é: tá difícil o caminho, mas é porque Deus conhece o meu e o teu coração. Ele abre a ferida, mas ele fecha a ferida. É uma palavra boa. Foi o que Deus me deu hoje pela manhã. Eu não queria, eu falei: Senhor, uma palavra tão dura pela manhã, para estar enviando os meus amigos, para estar enviando as pessoas. E Deus falou: não, não é uma palavra dura, é uma palavra boa. A palavra fala que o povo foi murmurando por esse caminho. E quanto mais murmurava, mais demorava. Porque eles não estavam prontos para entrar na terra de Deus. Na terra de Deus tem que entrar sem murmuração. Na terra de Deus. A palavra fala no Salmo: quem vai morar no santo monte do Senhor? Quem vai morar na terra que lá em Apocalipse fala: eis que vejo do céu descendo uma nova terra e novos céus. Quem vai morar? Aquele que não murmura, aquele que é justo, aquele que procura ouvir a voz do Senhor e praticar a sua justiça. Esse morará lá, não o murmurador, aquele que reclama de tudo, aquele que fica o tempo todo achando que Deus o abandonou. Eu tenho que gravar na minha alma: Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Eu tenho que gravar isso para conseguir resistir a esse caminho. De dia uma nuvem, e a nuvem trazia sombra, né? Para que o sol não nos moleste. O caminho está difícil, mas Deus está lá. À noite, nós sabemos que de dia, no deserto, é um calor, e à noite, por incrível que pareça, é um frio insuportável. Aí Deus vai e coloca uma coluna de fogo, além de luz, para iluminar o caminho. O calor os aquecia. E da palavra fala que nunca faltou a nuvem, nunca faltou a coluna. Ele ia diante de nós, nos guardando todo o tempo. E assim está. Esse é o caminho. O título: Deus guia o povo pelo caminho. A palavra que Deus me deu hoje é: se não sabemos quem nós somos e para onde vamos, dificilmente chegaremos. Porque a palavra fala que no final só Josué e Caleb, acho, se eu não me engano, irmãos, está me dando um branquinho aqui, mas acho que 400.000 pessoas saíram do Egito, né? Entraram acho que 70 almas. Depois você dá uma conferida lá e me corrija se eu estou errada, mas um número assim mais ou menos, acho que 70 almas entraram no Egito e saíram mais de 400.000 pessoas do Egito, sendo guiadas pelo Senhor. Só Josué e Caleb e os jovens entraram, porque o povo não entendeu o propósito. E assim será naquele grande dia, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Se não entendermos o propósito do deserto, se não entendermos o propósito na caminhada, se não entendermos quem somos e para onde vamos, não entraremos.
Só aqueles, sabe quem são os jovens? Aqueles que estão dispostos todos os dias, às vezes com 60, 80 anos, mas com o mesmo pensamento. Jesus me ama e Ele está me guiando. Eu sei quem eu sou e eu sei para onde vou. Amém? Fica com essa palavra, porque é uma palavra boa. Amém?